Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na questão número 171. Não é o número da página, é o número da pergunta. Número 171. Na edição dos senhores, eu acho que é 48. Página 48. E quem, sendo embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, esse se salvaria? Essa é a pergunta. E a resposta: quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, esse seria membro morto e, portanto, não se salvaria. Porque para a salvação de um adulto requerem-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Isso daqui é muito importante, porque hoje nós vivemos uma crise na igreja muito grande, uma crise de fé. Por isso todos nós pregamos a fé, a fé, a fé, a fé, a fé e a fé. E assim temos que pregar, porque sempre se pregou assim. Mas, neste contexto inerte no catolicismo, a fé ficou somente restrita a um livro, a um artigo, a um blog. Já não uso mais, né? Atualizar meus... a um canal, a uma coisa assim. Mas não é somente o conhecer a fé, porque essas coisas têm a fé, hein? Tem uns que fazem bons artigos, bons ensinamentos. Não estou criticando, é isso. Mas só que as pessoas pensam que o simples fato de conhecer essas coisas eu estou exercendo minha fé. Isso é protestante. O protestante Lutero e seus restringiram o exercício da fé ao conhecimento. Por isso lê a Bíblia, porque eles conhecem a Deus. Não? E bom, aí quando eles querem exercer o conhecimento, eles interpretam. Aí se dão mal, né? Se dão mal já na primeira tentativa, mas péssimo na segunda. Mas então, hoje nós temos muito isso. Como nós não temos autoridades que ensinam a fé católica, não? Papa, bispo, padres, tudo hoje é cada um por si, Deus por todos. Aparentemente esta é a ideia. Mas só que não, hein? Não é assim, isso não é católico. Por quê? Porque fazem já 2000 anos que nossa igreja existe e os fundamentos estão postos há 2000 anos. A gente tem que olhar e ver o que se ensinava e seguir aprendendo. Não? Mas eu não aprendo por uma iluminação mística. Não. Eu vou lá esse catecismo, São Pio X, bom, nós vamos lá e aprendemos o catecismo. E só que o que eu aprendo, eu tenho que obrar. Essa é a diferença entre o católico, uma das inúmeras diferenças entre o católico e o protestante. Então a minha fé é uma fé, a nossa fé católica exige as boas obras para se salvar. E não só a adesão do intelecto, ou seja, o nosso intelecto se submete às verdades de Deus. Esse é o passo, a parte intelectual da adesão. Mas depois tem que chegar à ação. Por isso a Epístola de São Tiago, que Lutero, infelizíssima memória, dizia que era para uma epístola de palha para ser queimada. Por quê? Porque lá o apóstolo vai dizer assim: tens a fé? Eu também tenho. E tens obras de fé? Não. Pois eu vou lhe mostrar as obras da fé. Ele fala, não? Aí visitar os órfãos e viúvas, etc. As obras de misericórdia. Depois ele vai dizer que o diabo também crê. E é verdade, hein? O demônio, se ele sentasse aqui, ele podia responder de memória o catecismo, memória. Todinho, hein? Nenhum problema. Porque ele sabe quem é Deus, ele conhece as verdades. No enunciado ele conhece, mas ele não assente a Deus. Não, ele não submete a Deus. Pois então, muito dessas tentativas de fé ou é protestante ou é parecida do demônio. Porque não tem obra segundo a fé. Não? Por isso o catecismo diz. Então, nós vimos que temos membros na igreja, os vivos, que estão em graça santificante, os mortos que estão em pecado mortal. Mas os membros aqui não falam, obviamente está falando dos vivos, que não praticam os mandamentos, os ensinamentos, esse não se salvaria. Então tem que ser uma fé que pratica, não é só artigos e sentenças e encíclicas e coisas, temos que levar a cabo a nossa fé. Então as boas obras não são assim somente obras de misericórdia ou de piedade, é viver em conformidade com aquilo que Deus nos ensina. Por exemplo, sabemos que o inferno existe. Então, isso é um conhecimento. A doutrina nos ensina que existe o inferno. Então, qual é o obrar
Eu tenho que fazer tudo para ir para lá, porque eu não fui feito para estar com o diabo. Eu sei que o céu existe, nós temos artigos maravilhosos, a Suma Teológica e muitos santos falando do céu, coisas magníficas. Agora não adianta saber que o céu existe, o que eu tenho que fazer? Tudo para chegar lá, porque nós fomos criados para o céu. Este é o obrar, estas são as boas obras, as virtudes que nos fazem ir para o céu e evitar os vícios que nos levam ao inferno, por exemplo. Então, obras conforme a fé. Então, conduta conforme os ensinamentos de Nosso Senhor e da sua Santa Igreja. Pergunta 172. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja nos ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Aqui isso é importantíssimo, porque hoje entre nós católicos, principalmente o católico liberal, ele tem assim, eu tenho Deus, eu vou à missa quando eu quero, porque para ser católico eu não preciso da igreja. Isso é absurdo. Eu rezo e eu me uno a Deus quando eu quero, porque Deus me entende e eu me uno a Ele, eu amo muito a Deus, mas não vou à missa. Não, se entende que está completamente errado. Por quê? Porque Deus não é um amigo humano. Não, Deus é Deus. Então as relações para com Deus sobrepassam todas as mais nobres relações humanas. Depois, este Deus verdadeiro disse que quem o amasse deveria servi-lo e deixou como fazê-lo. Não deixou o capricho de nossa devoção. É verdade que nós podemos acrescentar coisas. Nosso Senhor mandou assistir missa aos domingos, mas não proibiu assistir de segunda a sábado, quando temos esse luxo. Então eu posso ir de segunda a sábado por devoção, mas se eu amo a Deus, o que eu vou fazer? O preceito, domingos e festas de guarda. Agora, o que adianta ter ido de segunda a sábado e quando Deus manda não vou à missa? Então é sinal que não ama Deus. Por quê? Porque quando Ele manda eu não vou, e quando eu quero eu vou, e mesmo dando mais, eu não dei nada. Porque o princípio do amor a Deus, o quê? Aquele que ama a Deus guarda os meus mandamentos. Então aqui o que vamos ver? Temos que acreditar tudo que Deus ensinou, porque Ele é a verdade suprema e não pode enganar-nos. Agora nós temos que também acreditar em tudo que a igreja nos ensina, porque ela é mestra da verdade e não pode enganar os seus fiéis. Aí os senhores podiam falar, mas padre, nós resistimos a tantas coisas da igreja. Mas por que nós resistimos? Porque não são católicas e não são da igreja e não pode ser de Nosso Senhor e muito menos da Santa Igreja Católica. O ecumenismo, o liberalismo e várias outras coisas, não? Por quê? Porque isso não é católico, não? Mesmo ensinado por homens dentro da igreja ou eclesiásticos, não quer dizer que seja uma doutrina católica. Agora, o magistério que sempre foi ensinado, o que sempre esteve na doutrina dos santos, transmitida sem nenhuma censura pela Santa Igreja, o que todos os católicos acreditaram, nós temos que acreditar. E aí nós temos a doutrina católica, que são as sentenças que nós estamos estudando, e também a prática católica. Isso vai dar piedade também dos católicos. O que os católicos sempre fizeram por devoção, nós sempre fazemos. O que os católicos sempre acreditaram, nós sempre devemos acreditar. E não podemos deixar um artigo. Se alguém falava, me parece que esse negócio de purgatório, isso daí não é bíblico, isso daí é estranho, eu não acredito nisso. Isso daí perde a fé, porque é uma verdade ensinada pela Santa Igreja. Então, se alguém assente a várias verdades, mas não a todas, esse não tem a fé católica. Porque a fé católica, vamos dar um exemplo, é como uma corrente que tem vários eslavões, não? Várias auréolas, sei lá como chamar isso, como se diz isso? Elos, perfeito. Hispanismos. Vários elos. Se eu corto um, eu corto a corrente. Não? Aí vão falar, não, a corrente está, assim, pedaços de corrente nós temos, mas não uma corrente íntegra. Então os artigos de fé são um com elo com outro, e formam o quê? Um depósito revelado, íntegro. Então se nós não negamos o purgatório, nós cortamos a nossa fé. Aí vão falar, mas eu creio no céu. Sim, mas creia inclusive no céu com uma fé humana, porque perdeu a sobrenatural. Por quê? Porque desacreditou Deus, verdade suprema. Então, se eu falar assim, não, eu creio na Imaculada Conceição, eu creio que a igreja é infalível, mas eu não creio no inferno. Bom, eu vou crer na Imaculada Conceição com fé humana, e vou crer em outras verdades com fé humana, mas ao negar uma verdade sobrenatural,
todas as outras coisas acredito da mesma forma que crê um protestante e da mesma forma que o demônio crê. Isso é assustador. Porque então não basta crer, temos que crer em tudo que Deus ensinou, e esta adesão tem que ser fundada na autoridade suprema de Nosso Senhor e da sua Santa Igreja, que os dois não podem enganar-se nem enganar-nos. Então temos que crer para a nossa salvação tudo que a Igreja nos ensina. Aí que estamos falando da fé e da moral, não? Tem coisas que homens da Igreja propõem que podemos discutir. Aí vamos, por exemplo, hoje está em muitas discussões várias coisas sobre o formato da Terra. Assim, umas discussões sem a qual acho que a Terra vai colapsar um momento, ela vai ficar plana de horror e esférica de pavor, né, para uma explosão. Por quê? Porque é discutido, vamos deixar que é discutido. Na história da Igreja, houveram vários decretos, inclusive do Santo Ofício, falando a respeito. Então, que hoje em dia esses decretos já não têm mais força, porque a própria Igreja mudou os decretos sobre a forma da Terra e etc. Todo o sistema solar aí foram várias discussões, hein, de Galileu até São Roberto Bellarmino, em toda uma dessas. Mas então, o conhecimento do homem sobre isso é um conhecimento humano. É verdade que nós temos a Sagrada Escritura, que dá várias informações, que dá Deus como Criador disso, nós temos que crer, então tchau evolução, tchau todo o evolucionismo, isso não existe, isso é contra a fé católica. Agora, o formato das coisas, hein? A partir do momento que o homem tem meios para prescrutar, excede a observação de um olho nu. Hoje tem telescópios que vão até a 25ª, não sei, camada de estrelas lá ou no começo, não sei da onde, ou no fim. Mas no tempo de São Roberto Bellarmino, mal ele tinha um fundo de garrafa para olhar para o céu. Então, tem coisas que Deus não deixou na Bíblia, hein? Primeiro que nós somos católicos, Deus não escreveu tudo. E segundo, Deus deixou isso para a observação dos homens. Então, com o desenvolvimento das ciências, vão se descobrindo coisas que não são contrárias à nossa fé. Então, os eclesiásticos vão propondo, olha, na ciência sadia de hoje em dia, se tudo mostra que, bom, a Terra foi desse jeito. Até que prove o contrário. Agora, se alguém acredita que ela é quadrada, piramidal, esférica ou cônica, isso vai tocar a sua fé? Essa é a pergunta. Há uma definição de fé dizendo o formato da Terra? Nós temos na Sagrada Escritura vários elementos que insinuam, você pode entender de vários modos, não? Um orbe terrário, temos algo esférico. Mas tem se desenhamos de certo modo, eu não estou aqui fazendo terraplanismo e nem globo, esfera, sei lá o que, não. Mas então, o que eu quero dizer? Que em fé e moral, a Igreja é infalível. E o que ela disser, isso nunca vai mudar. São verdades eternas. Agora, em coisas que dependem da nossa ciência humana, do conhecimento do homem, do desenvolvimento de suas técnicas para conhecê-lo, isso varia muitíssimo. Houve época que a América, desde o norte ao sul, era desconhecida. E o mundo era conhecido de Europa, Ásia e aquela região. Até que alguém parou aqui. Mas era desconhecida de uns, porque existem mapas tão antigos quanto os portugueses que tinha América desde o norte a sul. Então vemos que há uma variante. Teve povos que conheceram mais, outros menos. E os eclesiásticos tiveram conhecimento dessas coisas tarde. Até que vem os descobrimentos de Espanha, Portugal. Então vão ver o chamado Novo Mundo. Porque é novo mesmo, porque não constava nos seus mapas publicamente. Então, essas coisas humanas variam muito, hein? Agora, fé e moral é uma perenidade. Não, o que é verdade católica no século I será até a eternidade. E era antes do século I também. Isso nós temos que submeter-nos. Somos todos, 173. Somos também obrigados a fazer tudo o que que a Igreja manda? Sim. Somos obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos já que a Igreja não pode mandar nada errado, nós temos o quê? Nós temos que fazer o que ela manda, porque nós temos certeza que não estaremos errando, observando os seus decretos. Por quê? Porque ela é mestra da verdade. Agora os senhores poderiam falar, mas padre, novamente, nós não fazemos muitas coisas que a Igreja faz. Sim, não a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas toda esta invasão posta no Vaticano II, que desfigurou as verdades da Santa Igreja.
De tal modo, se nós queremos obedecer à igreja como sempre se obedecer, eles vão falar, não, vocês são fanáticos. Se nós queremos assentir ao credo e a toda a doutrina católica como antes, eles vão falar, não, vocês são habitolados. Mas sempre foi feito assim, porque hoje eu sou habitolado. Então, há 2000 anos são habitolados. Se nós veneramos os pastores da igreja como sempre foram venerados, eles vão falar, não, isso daí é autoritarismo eclesiástico, eu sou igual a você. E aí nós temos que o quê? Autoridades que não sabem o que são, porque são desautorizadas por eles mesmos. E nós temos o quê? Uma igreja que realmente não quer ser católica. E o que nós aqui queremos ser católico. Então nós fazemos o que os católicos sempre fizeram. Então não é assim, estamos desobedecendo a igreja. Não, não, não. Nós estamos obedecendo a igreja, por isso nós temos que desobedecer 98% da porção eclesiástica, porque eles não querem ser católicos. Tanto que hoje em dia se prega que a igreja é santa e pecadora. E aí nós temos que rasgar pelo menos 3 perguntas aqui e lhes poupar de 16 minutos de explicação. Porque se é santa, ela não é pecadora. E se ela é pecadora, ela não é santa. Se ela é santa, ela é o corpo místico de Cristo. Agora, se eu falo que o corpo místico de Cristo é pecador, que faz tremer a ponta do chifre de Satanás, de vergonha, porque nem ele diria uma coisa dessa. Porque se eu falo que a igreja é pecadora, eu vou comunicar pecado ao corpo místico de Cristo, que é nosso Deus e Senhor e Redentor nosso. Isso é absurdo de blasfêmia. Nós podemos entender assim que os membros da igreja são pecadores. Isso não precisa nem demonstrar porque é evidente. Mas o pecado dos membros não se comunica ao corpo. Porque como nós vimos na aula anterior, um membro morto, ele está gangrenado. E o que é isso no corpo físico? Os próprios anticorpos deixa ilhado aquele membro para não prejudicar o corpo inteiro. Tem uma reviravolta quando tem uma inflamação, tentando ajudar, e se a inflamação não ajudou, vai fazer alguma coisa para ilhar aquilo dali. Pois então, no corpo místico é a mesma coisa. O pecado mortal ilha aquele membro ali para ele não contaminar. Pois então, se no corpo físico tem semelhante proeza para não contaminar-se inteiro, quanto mais no corpo místico de Cristo. Então o pecado é daquele membro que está gangrenado, está cheio de pus, e se bobear ele vai ser cortado ou não, mas se ele se arrepende vai ser irrigado, vai ter vida e movimentos do Espírito Santo em sua alma, vai ser um membro vivíssimo. Então esta, por exemplo, barbaridade de igreja santa e pecadora, além de blasfema, é totalmente herética e totalmente absurda, porque isso é impossível comunicar-se os pecados dos membros ao corpo místico de Cristo. Aí nós vemos, por exemplo, não me lembro o nome, o ano, nem tampouco vem ao caso tantos detalhes, quando João Paulo II vai pedir um dos pecados da igreja. Creio que foram 7 pecados. Não? Ou mais, o senhor se lembra? Pois é, foram vários. Talvez os mais graves. Pois então, isso é blasfêmia. Porque a igreja, o que diz essa escritura? Ela é sem mancha, sem ruga, pura, santa e imaculada. Com isso não tem lugar a pecado nem venial, nenhum. Por isso então nós cremos no que ela crê e ensina, e nós fazemos o que ela manda, porque ela é pura, santa, sem mancha, sem ruga, imaculada. E não pode mandar ninguém para o inferno. Pelo contrário, ela está para salvar nossas almas. 174. Pode-se enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Aí o padre já tinha adiantado. Não. Nas coisas que nos propõe para crermos, a igreja não pode enganar-se, porque, segundo as promessas de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. Então, por que falam santa e pecadora? Porque não estudaram o catecismo. E se estudaram o catecismo, porque não acreditaram nele, hein? Olha, o catecismo não foi feito por mim, foi feito por um Papa, São Pio X, hein? Assim que a crise é realmente grave. Então a igreja não pode, porque quem é a alma da igreja? Em outro aspecto, o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, move o que deve ser feito. E se houvesse pecado no que a igreja manda, haveria o quê? Outra blasfêmia. Ordens mal dadas pelo Divino Espírito Santo. Isso é absurdo. E aqui eu vou insistir, não é fé e moral. Vimos que houveram alguns problemas de geografia, por exemplo.
na repartição de terras, porque olhavam-se as constelações bem ou mal, então, não sei, Tratado de Tordesilhas, aí tem Alexandre VI, se não me engano, nesse tratado. Pois é, o Brasil vira uma coisinha pequenininha, o outro fica desse tamanhão, quase o mundo inteiro novo, porque ele era espanhol e ela... Bom, essas coisas acontecem, mas estamos no âmbito político e geográfico. Aqui Deus não prometeu infalibilidade para os papas. Senão havíamos tratado de geografias magníficos, porque veio do Espírito Santo que criou tudo. E as constelações e todas as maravilhas do céu também, porque o Espírito Santo conhece todas, porque ele também as fez. Mas não, é fé e moral. Agora, em outras coisas, estamos sujeitos a discussões por aí, não? E houveram muitíssimas, mas só que fé e moral nós sabemos com certeza divina, absolutamente certo, que a igreja não pode errar e nem propor o erro para os seus filhos, porque ela é sempre assistida pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, a pergunta 175, a Igreja Católica então é infalível? Sim, a Igreja Católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. Então, infalível é aquele que não pode errar. Então, a Igreja tem essa propriedade, ela é infalível, ela nunca, jamais pode errar, nunca mesmo, nunca, jamais. E depois ela é indefectível, que é outra propriedade, porque ela não pode desaparecer da face da terra. É verdade que a igreja é como a lua, ela sofre, ela enche e mingua, mas ela não desaparece. É verdade que poderíamos dizer, mas existe um eclipse lunar que a lua não desaparece. Não, dos nossos olhos, mas ela segue radiante no céu. Alguma sombra se meteu no meio, não, e nós não vemos, mas que nós não a vemos, não quer dizer que ela não esteja. E isso também nós vemos na história da igreja. Há um eclipse, mas a igreja segue com toda a sua glória, poder e majestade desde o princípio, porque ela é a mesma, e ela foi assim desde a sua fundação. Os apóstolos nas catacumbas, em 3 séculos de perseguição, a igreja é radiante. Na Idade Média, com todos os santos em cada esquina, 10, 15 santos, vizinhos santos, santo por todo lado, nas universidades cheias de santos, alunos santos, professor santo, a igreja estava no auge da sua glória tanto quanto no primeiro século, porque ela é o mesmo ser igreja. E na crise, mesmo que esteja eclipsada, como esteve no princípio, pelas perseguições, é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não? Então não é para pensar, não, a igreja vai acabar. Jamais. Nosso Senhor disse o quê? As portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Essa é a promessa do fundador, hein? Que é Deus. Então a igreja não vai acabar, nunca vai acabar, jamais vai acabar. Daí falar, no céu vai acabar. Não, tem igreja triunfante. No purgatório tem igreja purgante. Nessa terra tem o único lugar que não tem igreja católica é o inferno. Bom. 176. A igreja católica pode ser destruída ou perecer? Não. A igreja católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela como prometeu. Nosso Senhor disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, não se pode pensar, mesmo que essa crise horrível, hein? Talvez na história da igreja houve uma crise semelhante, quando estavam aí no século III, IV, os arianos. São Jerônimo dizia, não, famosa frase, que parecia que o sol tinha nascido ariano. Cada nascer do sol, mais arianos, não? Eles empestearam toda ali a Ásia, todo o Oriente Médio, tudo, chegou até a Espanha. Bispos hereges, todos muitíssimos. Tanto que Santo Atanásio foi parar na Europa, sagrando bispos, né, e colocando um bispo católico no lugar do que estava na sede que havia prevaricado pela heresia. E a igreja venceu isso, mas imperadores, inclusive, todos hereges, todos arianos. Impressionante. E hoje nós vemos, tirando o arianismo, o modernismo. Todos impregnados de todos os lugares, em todas as paróquias, em todos os lugares, em todas as famílias. Pois é, um resto de hoje que é católico, com a propriedade da palavra, é o resto do resto que era católico no século III, IV, quando estava baixo o domínio dos arianos. E o que fez explodir? Porque a fé católica tem a onipotência de Deus, hein? Da mesma forma que ela derrubou todo o paganismo, ela derrubou toda a heresia.
Então veio Deus suscitar almas, como verdade, um Santo Atanásio, que é o grande pai da ortodoxia aí, que lutou contra eles com todas as possibilidades, não? Bom, e almas fiéis que aderiam à fé católica, e isso ia dilatando novamente o resplendor da Santa Igreja. Talvez o que falta nesse modernismo, porque os fiéis andam se devorando um ao outro. O demônio assim se diverte com toda a tradição católica, não, um devora o outro. Em vez de aderir a Nosso Senhor, deixar as ideias geniais de lado, porque não tem nada novo para vencer o inimigo velho, hein? O velho inimigo se vence com as velhas armas de sempre. Mas hoje todo mundo quer ter o troféu do Salvador da Igreja e esquece de unir-se a Deus, de santificar e vencer esse infeliz do demônio mascarado baixo modernismo. Mas então a Igreja não pode perecer. Ela não pode mesmo, porque ela é uma sociedade divina e Nosso Senhor é robustecida, blindada com promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo de não ser destruída. Pergunta 177. Por que a Igreja Católica é tão perseguida? A Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguida pelo seu divino fundador. E porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Então aqui nós vemos, bom, é uma sociedade divina, ensina a verdade, mas só que ela não vai ser destruída jamais. Então, e por que ela é tão perseguida? Porque ela é muito boa, não? Nós temos que ver que Deus Nosso Senhor coloca a Igreja como uma luz nas trevas, em trevas densas. Quando nós temos trevas densas, o que tende a densidade de trevas? Opacar a luz e engolir-la. Um buraco negro, mais ou menos. É mais ou menos isso que é a Igreja neste mundo. Aí nós temos o que? Uma Igreja que combate todas as paixões. Se nós olharmos lá no primeiro século da nossa fé, as paixões se chamavam deuses. Baco, vinho e luxúria. E era um deus, e para honrá-lo tinha que o quê? Se embriagar e pecar de carne, hein? Aí chega um pescador simples, São Pedro, velho e talvez já ascendente, e fala, não, isso daí é uma imundície, isso daí é um pecado, destrói essa imundície e vamos servir a Deus com castidade. Pois olha, já fazem milênios que se adora isso daqui, hein? Aí vai Vênus para outros, dependia dos romanos, eram todos os 7 pecados capitais muda o nome de pecado e chama ele de deuses. E coloca, em vez de soberba, põe um Júpiter. Ou vaidade, mais ou menos Hércules, que era metade, metade. Para ser um pouco humilde, ele era metade, metade. E assim por diante. Aí vem uma religião e fala, não, tudo isso daqui é pecado, quem faz daqui vai para o inferno e só tem um Deus verdadeiro. O que vai acontecer? Cabeça rolando. E isso nós vemos nos Atos, não? Estava o culto de Artemis lá, Diana em realidade, e um dos apóstolos não quis oferecer o sacrifício lá para ela, e a cidade de Éfeso linchou os apóstolos, hein? Porque como pode ser que 2 judeus venham dizer aqui que Diana não é deusa de Éfeso, sendo que era a grande deusa dos Éfesos? E aí eles saíram de lá em péssimo estado. Pois então, e Nosso Senhor faz isso, a verdade vai ter que agora lutar contra o erro, não é uma convivência pacífica. Por isso nós temos os mártires. O preço da verdade é perder a cabeça, mas não se retratar, porque quem retratar-se da verdade estará aderindo ao erro. Aí vemos 3 séculos de sangue correndo. E ao mesmo tempo a igreja crescendo. Porque da mesma forma que Nosso Senhor morrendo nos salvou, e é pelo sangue dos mártires que Nosso Senhor vai dilatando a Santa Igreja. Toda outra sociedade, ao contrário, hein? Se começarem a matar, não sei, protestantes, ela vai definhar. Se começar a matar, não sei, qualquer outra sociedade maçônica, por exemplo, os maçons, ela vai definhar. Mas se começarem a matar católicos, a gente prospera. Por isso é um milagre isso, hein? Não conheço uma proeza humana de combatendo proliferar mais. Mas tem um problema. O diabo percebeu isso em 2000 anos, ele não é trouxa. Por isso hoje se faz apóstatas. Porque fazendo apóstatas se diminui o número de católicos. Então por isso deturparam a moral, impossibilitaram o ensino católico, estragaram o ser masculino, o ser feminino, porque aí são 2 estragados que vão constituir uma família estragada, e de uma família estragada vai sair almas medíocres, que não vão abraçar a cruz de Cristo com coerência, e depois vão escutar tudo que a igreja condenou era bom. Aí os deuses que decapitamos lá seus ídolos, hoje são tidos como Deus. É a vaidade de um
sei lá, de um Júpiter olímpico está no WhatsApp ou no Instagram, hein? No Facebook de hoje. E assim os deuses ressuscitaram, os falsos deuses ressuscitaram com outros nomes, com tecnologia e muita glória, e as pessoas vão queimando o seu incenso para eles, dando que costas ao Deus verdadeiro. Aí chama apostasia. E aí o diabo tem ganhado, de fato, muito. Mas mesmo assim, a igreja não vai acabar. E ela é perseguida por combater as paixões e condenar os vícios, injustiças e erros. Então, por isso hoje nós vemos uma coisa estranha. Hoje a igreja não é perseguida. Se levássemos São Pio X, se ele descesse do céu e fosse a ONU, ele ia ser vaiado, iam cuspir nele e expulsá-lo a pontapés. Porque a primeira coisa que ele ia condenar é todos os fundamentos dessa organização maçônica, filantrópica, no péssimo sentido da palavra, e depois preparando para a vinda do anticristo no governo mundial. E São Pio X ia fazer isso. Ele fez isso quando os judeus quiseram restabelecer o seu estado, não? Disse, não, posso levar muitos padres, meus sacerdotes, para batizar o seu povo. Essa foi a ajuda de São Pio X para o Estado de Israel. E o que ele foi? Há um tempo atrás, não sei se Bento XVI ou Francisco, foi lá colocar uma coroa de flores no túmulo desse que foi pedir a São Pio X e pediu perdão por São Pio X ter feito dito semelhante verdade. Pois é vergonhoso. Então, por que a igreja não é perseguida? Eu vou dizer, não, a igreja vai ser sempre perseguida. Mas por que os homens da igreja não são perseguidos? Porque eles não são católicos. Porque se eles fossem católicos, ensinariam a verdade, viveriam pela verdade e pagariam o preço caríssimo a pagar. Porque tiram nossas cabeças, mas não mandam nossa alma para o inferno. Aí os mártires vão direto para o céu. Não? E hoje nós vemos a falta disso. É cruel, mas bom, é a triste verdade. E a última pergunta: há outros deveres do católico para com a igreja? Todo e qualquer cristão deve ter para com a igreja um amor ilimitado. Considerar-se feliz, infinitamente honrado por pertencer a ela e empenhar-se pela glória e aumento dela por todos os meios a seu alcance. Isso daqui é muito impressionante, porque diante da verdade, a alma nobre deve amar, não? Pelo menos se esforçar de amá-la. E o amor à verdade é o que? A fidelidade. Não existe outra palavra. Não é que ao ver uma igreja o coração tem que palpitar e sair pela boca. Não são amores sensíveis, são amores mais profundos da alma. Então nós devemos ter para a igreja um amor ilimitado, ou seja, a fidelidade para com a igreja. Porque a igreja fez muito para que estivéssemos aqui, hein? Nós não pensamos nisso, mas seguramente, há 200 anos atrás, nossos ancestrais eram ou bárbaros, ou índios, ou negros vindo da África com paganismo, que é difícil saber, macumbeiros no melhor dos casos, hein? Idólatras em todo caso. E alguém teve que sair lá da Europa, um jesuíta, e chegar aqui e ouvir o nosso tataravó, e ter toda a paciência com ele, ensinar o catecismo para ele, batizá-lo, instruí-lo, e muitos voltavam para os seus erros, principalmente os índios, e ter toda a paciência, morrer aqui, hein, nesse calor da Amazônia, ou se não picado por o primeiro inseto que picasse, ele morria com uma febre, já era, e vinha outros, tá? E nós não vemos o que custou hoje ser católico para um missionário, porque nós já nascemos no berço com a água do batismo do lado, é muito fácil. Mas se nós olhássemos para trás e enxergássemos o sacrifício de alguém que deve estar hoje no reino dos céus para batizar o nosso primeiro ancestral e este ser fiel e transmitir até hoje a fé católica, nós amaríamos muito mais a Santa Igreja do que nós supostamente amamos hoje. Depois, considerar-se feliz, hein? Às vezes, por interesse particular, olhamos as outras religiões, né? E que triste. Imagine um hindu que adora qualquer coisa, hein? Por exemplo, o hindu tem 350 milhões de deuses. Mas só que tem um deus entre muitos que ele se disfarça cada dia de uma coisa. Então hoje ele pode estar disfarçado de pedra. Então quando você vê uma pedra, você tem que saudar aquela pedra, porque pode ser que seja Shiva que esteja escondido. Quando você vê um ser humano, pode ser que hoje ele esteja disfarçado de ser humano, então você tem que saudá-lo, ou seja, adorá-lo, porque pode ser que ele esteja disfarçado entre um ser humano.
Aí nós vemos o Deus verdadeiro que não anda brincando de esconde-esconde, hein? Porque a verdade não se esconde, ela quer ser exaltada. E olha só que belo ser católico e não está saudando nem pedra, nem animal e nem ser humano, mas adorando o Deus vivo que não depende de estar escondido em nada e em ninguém. Se nós olharmos para outras coisas, não sei, a macumba hoje em dia é solta por este Brasil, hein? Para honrar um ídolo, sei lá como eles chamam, são entidades, espíritos, sei lá, não está nesses detalhes que são sórdidos, mas então, para unir-se à divindade ou à entidade, você tem que sacrificar coisas, hein? E custa muita coisa aquilo, hein? Senão a entidade vai se vingar e se não tem a sua cachaça, ele vai ficar bravo. Normalmente o ser humano é o contrário, né? Mas então, os espíritos lá são diferentes. E para adorar a Deus, nós não precisamos dessas coisas. É verdade que acendemos velas e temos imagens, mas se nós não temos velas e não temos imagens, nós podemos adorar a Deus do mesmo modo, sem deixar de ser católico. Não estou falando para não ter, não temos porque faz parte da nossa religião e beijamos nossas imagens e acendemos nossas velas, mas não está escrito em nenhum lugar que para Deus nos ouvir tem que ter uma vela acesa. Não é verdade? Pois é. Então é verdade que a nossa religião tem elementos materiais como as outras, mas as outras, se não tiver, o Deus não estará. E o nosso Deus está com eles ou sem eles. A prova disso é ver um Japão que ficou séculos sem padres e velas, imagens eles camuflavam lá numa porcelana que eles inventaram, mas só que a Deus era adorado com toda a pureza de alma, igual tendo ou não as partes sensíveis e materiais. E outras religiões, hein? O Espiritismo, quanta escravidão, e em nós temos no serviço a Deus uma plena liberdade, e para nós falta amor a Deus, não? E assim, se repassássemos todas as religiões, ficaríamos 7 anos aqui conversando sem parar, e ainda veríamos que como é belo ser católico. Sem precisar entender todas essas religiões, vemos que Deus Nosso Senhor é servido e é sido a perfeição sem necessidade de tantas coisas. Não que essas coisas sejam erradas, vamos assim, é o material, mas só que a divindade não exige essas coisas, porque Deus é adorado com o coração limpo e puro que quer unir-se a Ele. Não?